Olá, meu nome é Vera Regina Biguete, eu sou psicoterapeuta transpessoal, trabalho com constelação familiar e quero falar um pouquinho sobre os fundamentos teóricos da constelação familiar. Ou seja, o que dá suporte ao que acontece numa constelação familiar? Um pouco desse suporte ou dessa teoria a gente pode buscar em Jung. Carl Jung nos falou sobre o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo tem a ver com comportamentos, condutas, crenças e percepções que estão armazenadas no inconsciente de cada pessoa, mas que não necessariamente tem a ver com a sua experiência pessoal, mas sim a experiência da coletividade, a experiência do local, do país, da cultura a qual ela vive. E ela então acaba que expressa coisas que têm a ver com a sua cultura e que não necessariamente ela vivenciou pessoalmente. Então é uma comunicação extrasensorial, é uma comunicação que está no inconsciente e que vem para o consciente. E o Jung percebeu isso e estudou isso. Outra coisa que a gente também traz do Jung para as constelações é a sincronicidade. Aquelas coisas que parecem que acontecem por acaso, sendo que não é exatamente casual, mas sim porque a gente está disponível naquele momento para que aquilo aconteça e aí a gente atrai aquela situação. Isso o Jung chamou de sincronicidade, que também, de uma certa forma, é o que acontece durante uma constelação. E eu vou falar um pouquinho então também dos estudos de Robert Sheldrake. Robert Sheldrake, ele é um inglês, ele é biólogo, bioquímico, escritor, palestrante e psicoterapeuta. E o Robert, o que ele percebeu, o que ele estuda? Ele estuda o que ele chama de campos morfogenéticos e campos mórficos. E o que é esse campo mórfico que o Sheldrake estuda? Ele percebeu, ele estuda esta possibilidade de uma conexão e um compartilhamento de situação, conduta ou comportamento num local, podendo acontecer com indivíduos, seres da mesma espécie em outro local. Uma historinha que exemplifica isso é a dos macacos da Ilha A. Os macacos da Ilha A, durante 300 anos, durante muito tempo, abriam um coco de uma certa forma. Aí um dia um macaco resolve abrir o coco de um outro jeito, que aproveita melhor a água e a polpa. Daí os outros observam e começam a fazer igual. Ok, nenhuma grande descoberta até aí. Só que foi percebido que numa outra ilha, a Ilha B, macacos da mesma espécie passaram a ter a mesma ideia e a fazer igualzinho os macacos da Ilha A. Como pode eles terem tido a mesma ideia sem se conhecerem, sem se verem, enfim, sem nada de transmissão convencional ou sensorial, né? Que transmissão é esta? Essa transmissão não convencional tem a ver com tudo isso que eu falei antes. Na minha opinião, tem a ver com os ensinamentos de Jung e tem a ver com as descobertas do Sheldrake. E é isso que acontece na constelação familiar. A gente entra em conexão com esse campo extrasensorial
Todo mundo pode fazer isso e não tem nada a ver com religião, nem com espiritismo, nem com mágica, nem com nada que seja de outros planos, nada disso. É aqui mesmo, a gente, todos nós, temos capacidade de, quando nos colocamos disponíveis para o campo, para aquele espaço, para aquele evento, quando a gente se coloca disponível, a gente simplesmente entra em conexão com a história familiar da outra pessoa e não é nada que a gente possa determinar. A gente não conhece a pessoa, nunca viu a pessoa, não conhece os familiares desta pessoa, mas só pelo fato de estar disponível para esse trabalho, o trabalho acontece. Então, simplesmente a gente está usando ali, numa constelação familiar, usando de uma capacidade natural que todos nós temos, só que usada ali, ela tem um serviço terapêutico, porque na hora que a gente se coloca à disposição do campo e a gente começa então a representar e a mostrar aquilo que o nosso corpo vai sentindo, a gente traz para a pessoa que veio fazer a constelação, a gente traz a causa, a história que ela precisa olhar para compreender a origem do seu problema, da sua questão. E é isso que acontece, ok? Então, maiores informações e inscrição para as constelações podem ser feitas através do WhatsApp ou do celular, ou do e-mail. Enfim, eu estou à disposição para informações. Obrigada, até breve, namastê.